Como que o senhor enxerga aí, em momentos de tensão internacional como que a gente está vivendo neste momento, esse movimento do bolsonarismo de ter Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, fazendo esse discurso bastante intenso em relação às instituições aqui no Brasil, a questão do Supremo Tribunal Federal e o processo que corre contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes? Como que essa peça, na visão do senhor, se encaixa dentro disso tudo? Isso impacta de alguma forma na capacidade até do governo brasileiro de ser uma figura, uma peça importante no contexto internacional? A gente vê um presidente Lula querendo se firmar como uma espécie de mediador. Como que essas peças nesse tabuleiro operam na avaliação do senhor? Uma excelente pergunta, Clarice, porque se o Lula gostaria de ser visto pelo mundo como um mediador, ele teria que ter outra postura no cenário internacional. Como disse na primeira pergunta para a Tainá, nesse conflito específico de Israel com o Irã, o Lula poderia ter feito uma nota através de Itamaraty conclamando a paz no Oriente Médio, sentando com os diversos países do Oriente Médio para que efetivamente avançassem nessas inúmeras tratativas que já fizeram da paz no Oriente Médio, mas o presidente Lula optou por não fazê-lo e, ao contrário, se posicionar favoravelmente ao Irã. Em relação ao deputado e meu amigo Eduardo Bolsonaro, que seria o presidente da Credem, está exilado hoje nos Estados Unidos, fruto da perseguição judicial que ele e a sua família têm sofrido aqui no Brasil, é uma posição legítima e política de todos nós, parlamentares do PL. Quando nós tivemos o episódio do impeachment da ex-presidente Dilma e também da Operação Lava Jato, quando se aproximava a prisão do, na época, ex-presidente, hoje presidente Lula, o PT também foi ao mundo, e eu disse isso, inclusive, numa recente reunião nossa da Credem, relembrando a todos os parlamentares que, próximo da prisão do presidente Lula, o PT foi até a ONU, inclusive, pedindo a criação de um órgão especial de julgamento, porque acreditava que a justiça brasileira naquele momento, entre eles o Supremo Tribunal Federal, havia sido parcial. Veja, essa figura de um órgão independente de julgamento do presidente Lula não existe no mundo jurídico, no ordenamento jurídico brasileiro, e isso nunca foi visto como um ato antidemocrático. Nós, mesmo que discordávamos naquele momento do PT, entendemos que era uma posição política do Partido dos Trabalhadores e que era prerrogativa deles fazer essa movimentação política nos diversos países que eles tinham relações com os partidos da esquerda ou com organismos internacionais como na ONU. Então é uma posição legítima do deputado Eduardo, nossa, inclusive do Partido Liberal, fazer essa interlocução com autoridades estrangeiras, e lembrando inclusive que no caso específico dos Estados Unidos, o presidente Lula teve uma posição muito clara. No período eleitoral dos Estados Unidos, ele se posicionou favoravelmente a Kamala Harris. Nós tivemos o episódio da primeira-dama ofendendo o Elon Musk, que depois acabou virando um dos principais secretários do governo do Trump. No período da transição, após o período eleitoral dos Estados Unidos, nenhuma autoridade brasileira foi atrás da equipe de transição do presidente Trump, fazendo com que hoje a relação do Brasil com os Estados Unidos, mesmo que seja uma relação histórica, importante comercialmente falando, mas a relação entre os governos é praticamente nula. Deputado, diante do quadro que o senhor apresentou, da guerra, das posições do presidente Lula, que o senhor discorda delas em relação ao conflito entre Israel e Irã, o que a Comissão de Relações Exteriores pode fazer a partir de agora? Os senhores avaliam uma nota de repúdio, avaliam uma eventual covarde? Obrigada, Clarice Oliveira. E a gente volta para cá, Gustavo Uribe. Hoje a gente está podendo só uma aparecer observação. bastante aqui. O deputado tem toda a razão nas análises e avaliações dele. Mas a gente não costuma chamar Eduardo Bolsonaro de exilado, porque ele não é exilado, ele não era nem investigado quando ele foi para o exterior. É uma percepção do deputado. O deputado Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil porque quis, por escolha própria. É deputado licenciado hoje.